Olá, Rodrigo. Boa noite. Boa noite, Luciano, tudo bem? Tudo bom? Como você está? Tranquilo. E como é que tu tá aí? Muito frio, não? Tá- Não, aqui no Guarujá não faz muito frio, não, mas eu acredito que onde você fica, aí no sul, faz bastante frio. Está um pouco escura a sua tela, eu acho que tem alguma coisa na frente aqui. Não sei se tem alguma coisa na frente da sua câmera, só É, para ajustar. É, não, melhorou, mas ainda está deixa eu dar uma escuro. iluminada aqui. Teu canto direito está um pouco escuro ainda. Melhorou? Melhorou muito. Agora tá bom. Agora tá bom. Melhorou? Melhorou, sim. Melhorou. Ok. Bom, acho que a gente já pode começar aí, Rodrigo, já são 7h04, né? Nós estávamos só aguardando a sua entrada para começar. Sim, no horário previsto aqui, né? Bom, Luciano, Sim. nós vamos tratar hoje na nossa live sobre a estruturação, né, para o aporte de capital internacional para empresas com projetos Greenfield e Brownfield, né? Mas Claro. antes, eu gostaria, não tem como deixar de ser, né, Luciano, na situação que nós temos hoje, um momento bastante adverso, né? Eu gostaria que tu desse um breve comentário, como é que tu enxergas hoje essa questão dos aportes de capital internacional para clientes no Brasil face a essa situação que nós vivemos, né, bastante adversa. Sim. Bom, como o assunto de hoje é sobre aporte de capital internacional para o projeto Green Brownfield, eu vou falar em relação a esse tipo de, vamos dizer, esse tipo de demanda por capital, né, Rodrigo? Todos Uhum. nós sabemos que o Brasil é um país muito rico em projetos, né, mineração, agronegócio, infraestrutura portuária, logística de armazenamento, né, e real estate, né, vários tipos de projetos que demandam muito capital privado para se erguer, né? A pandemia ela afetou muito fortemente o nosso sistema financeiro, né? Fomos uma das moedas que mais se desvalorizou, apesar que agora estamos aí recuperando o dólar, a bolsa inclusive já está perto dos 90, está em 98 mil pontos, né? Mas o investimento privado para projeto Green Brownfield ele vai ficar bastante difícil no Brasil, tá? Porém, a nível internacional, nós temos uma grande quantidade de recurso, né, em dólar e euro especificamente, para poder investir nesses projetos. Então, eu percebo que uma lição grande que a pandemia vai dar em todos os empresários, empreendedores, é que precisamos ter um paraquedas de créditos maior. E, principalmente, quem pensa em erguer um projeto, de que for, né? Tanto do zero, que é um projeto Greenfield, como meio estágio ou parcialmente construído, Brownfield ele vai ter no aporte de capital internacional uma condição muito favorável, porque todos acabaram caindo a demanda, né? O mundo todo caiu a demanda. Só que existe muito dinheiro na Europa e Estados Unidos Sim. e um dos destinos preferidos serão países emergentes, né? Então isso, inclusive, por declaração feito por vários fundos. Então nós brasileiros temos que nos preparar para surfar essa onda e captar esse dinheiro. Então eu vejo com bons olhos no cenário internacional para projetos brasileiros. Ok, entendido. Concordo plenamente, né? Tem sido bem divulgado esse interesse pelos países emergentes, né? Após esse período da pandemia. Então, vamos surfar nessa expectativa. Sim. Bom, Luciano, antes de nós entrarmos também, tem uma outra característica importante que eu gostaria de colocar, que foi muito perguntado para mim, em função do tema da nossa live, Sim. o que são exatamente projetos Greenfield e Brownfield para essas empresas que são candidatas, né, a buscar esse aporte? Ok, Rodrigo. Bom, na verdade, o tema de hoje ele é um tema bastante relevante, né? Nós que trabalhamos nessa área de estruturação, recebemos muitos projetos, né? Projetos de várias naturezas, e é importante que as pessoas entendam que o projeto Greenfield, né? Que é o projeto que ele sai do zero, vamos dizer assim, né? Da zona, ou seja, é como se fosse um campo verde, ou seja, sem nada ainda feito, ele é aquele projeto que
por exemplo, o cliente tem um terreno e quer construir um conjunto de torres comerciais. O cliente tem uma área, né, com fronteira para mar e quer fazer um porto, né? O cara tem um grande terreno dentro de uma cidade e quer fazer um galpão logístico. Então, todo o projeto que sai do zero, onde é feito o estudo de viabilidade técnica e econômica, uma série de coisas, esse é o Greenfield, né? Lembrando que Greenfield é diferente quando você tem vamos dizer assim, uma apresentação somente. Um projeto é diferente de uma apresentação. Nós estamos falando de projetos completos, né? Em outra parte, o Brownfield, ele, na verdade, ele encaixa, Rodrigo, 3 modalidades: ampliação, modernização, escapei uma agora. Ampliação, modernização e... Não, já vou ler. E customização. 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 Ampliação, modernização e customização. Então, quando você fala um brownfield, é mais ou menos como se você tivesse hoje, por exemplo, você tivesse uma fábrica que já produz, por exemplo, algum tipo de produto e você vai querer ampliar criando um novo produto. Tipo, a fábrica ela produz copos plásticos e você vai querer entrar no segmento de garrafas ou utensílios de cozinha, então você vai fazer uma ampliação da sua fábrica. Ou mesmo você tem uma usina, por exemplo, né? Uma usina fotovoltaica, por exemplo, de 5 megawatts, e você quer passar ela para 10 megawatts. Então, todo projeto que já parte de um projeto pré-existente, ele é um brownfield, né? Então, esses são basicamente os termos que a gente usa nessa modalidade. Entendi. Não, ok. Realmente, eu acho que isso deve ser a dúvida de muitos integrantes aqui da nossa sala, né, da nossa live. Como muitos empresários que eu convidei perguntaram, então acho que era importante tirar essa pequena dúvida, né? Bom, entendido então, né, o que são os projetos Greenfield e Brownfield. Gostaria então de iniciar exatamente dentro da matéria da nossa live, quais são os requisitos mínimos, né, que tem que ter um projeto, tanto o Greenfield como o Brownfield, para a empresa ser candidata a esses aportes. Ok, Rodrigo. Na verdade, isso é uma pergunta que ela leva a vamos dizer, uma reflexão direta do quão é viável um projeto ingressar na modalidade de aporte de capital internacional para Greenfield e Brownfield, principalmente Greenfield, que é um Project Finance, né? Que é um projeto financeiro. Hoje, eu posso te dizer que o ponto de equilíbrio ideal seria um projeto Green ou Brownfield começar na casa dos seus 20 milhões de dólares, né? Então, o ponto ideal seria ele ter uma ordem de investimento, um CAPEX, na casa de 20 milhões de dólares. O mínimo, vamos dizer assim, o mínimo seria 10 milhões de dólares. Então, a partir de 20 ou no mínimo 10, você já tem viabilidade para buscar um financiamento para esse projeto. É óbvio que além do ticket mínimo, ele também precisa de um business plan organizado com critérios internacionais, onde você precisa ter toda uma análise de risco, todo um estudo de viabilidade técnica e econômica feito por pessoas que conheçam, né, de Project Finance internacional. Isso é um item muito importante, Rodrigo, porque muitas empresas não se atentam a isso e aí, obviamente, a parte de viabilidade econômica desenquadra. É muito importante ter uma legal opinion, né, uma opinião legal, geralmente por um corpo jurídico, por um advogado que conheça, né? Então, vamos imaginar, eu vou fazer uma fábrica, né, do lado da fábrica que eu já tenho, eu vou fazer uma usina solar do lado da usina solar que eu já tenho, ou vou fazer uma usina solar do zero. É muito importante consultar a área jurídica para termos uma opinião legal sobre esse empreendimento. É muito importante. E também precisa-se, além do business plan, do legal opinion, é importante ter uma consulta prévia para a viabilidade de financiamento, tá bom? Então, isso é muito importante também. Geralmente, quem pode fazer isso são profissionais como nós, que trabalhamos na área de estruturação para aporte de capital. E aí, obviamente, se você vai criar um projeto, você precisa medir esse nível de aderência para investimento. Então, basicamente, são esses 3 pontos aí que precisam ser equacionados. Eu nem vou entrar na parte de garantias e tudo, porque quando você entra no business plan, você é obrigado já a gerar a sua estrutura de lastro de garantia
na modalidade que for o seu projeto. Entendido. Eu estou vendo aqui, Luciano, eu tenho algumas perguntas, né, para fazer, mas eu estou aqui com o meu WhatsApp aberto aqui, já estou recebendo algumas perguntas, dúvidas, né, de aqui a pergunta em relação ao assunto a ser tratado, eu já aproveito e já faço, né? Ok, eu queria só aqui fazer no nosso chat também, né? Você tá conseguindo visualizar o chat aí, né? Você consegue visualizar? Sim, sim. Então, teve um advogado aí, um sócio de um escritório de advogado, que fez uma pergunta, eu agora não consegui, vamos dizer, ele agora me lembrar o nome dele, deixa eu olhar aqui é o Carlos Malvassoura. Ele perguntou sobre a Pode Capital. Carlos, depois dessa live, a gente depois compartilhamos aí nossos contatos, né? Eu sou da inteligência comercial, o Rodrigo é da Prime Sul, então você pode ligar tanto ao Rodrigo como a mim, fique à vontade, depois da live estaremos à disposição de atender. Agora pode seguir, Rodrigo. Ok. Tem uma pergunta aqui, mas eu acho que eu vou deixar um pouco mais adiante. Eu gostaria de perguntar aqui do meu WhatsApp, preenchidos os requisitos, né, que tu enumeraste aí há pouco, quais são os modelos de operações possíveis, né, para a busca desse aporte com projetos Greenfield? Ok. Rodrigo, está me ouvindo? Acho que deu uma falhadinha. Então, você disse quais os modelos, né? Então, Rodrigo, olha só, Sim. nós temos basicamente 3 modelos, podem haver mais, mas eu vou me ater a 3 modelos. O primeiro seria o Corporate Finance, né, onde você cria uma estrutura de mix de garantias com recebíveis, stock options, lastros financeiros, você cria todo um arcabouço, né, de lastro, e aí, através de uma operação de Corporate Finance, você consegue levar esse projeto para a captação, né? Você tem uma segunda modalidade, que seria a parte do bonds, né? Então, ou seja, bonds são como nossas debêntures aqui no Brasil. Então, você estrutura títulos de dívida desse projeto a nível internacional, com rating, devidamente escritos, né, numa bolsa internacional, e você faz essa oferta de bonds, de títulos de dívida no exterior. Projetos grandes, a partir de 50, 30, na verdade, a partir de 30 milhões de dólares, eles são viáveis a criar uma estrutura dessa, tá? E até porque a captação lá fora ela é muito rentável. Você pode atingir níveis de captação com emissão de bonds aí a 5% ao ano, 6% ao ano, nessa casa. E a terceira modalidade a gente chama de stock funding, né? Que é quando a empresa tem uma certa estrutura e ela utiliza suas ações, aí só serve para empresas listadas em bolsa, né? Tipo uma TOTUS, tipo uma Magazine Luiza, e aí vai, né? Então, ou seja, você tem as ações e você dá essas ações como custódia de garantia, e aí o recurso entra para investimento, ou seja, investimento por aquisição, ou não, ou por implantação. Então, basicamente, essas 3 modalidades: Corporate Finance, bonds e a parte de stock funding. E como é que se dá os passos, quais são os passos, né, para essas estruturações, conforme o modelo, tem muita diferença de um para outro, mais ou menos segue a mesma linha, o que muda são as garantias, como é que funciona essa questão operacional? Sim, bom, antes eu quero te contar uma coisa que é muito importante. Muitas pessoas no Brasil estruturam projetos financeiros ou de green ou brownfield, querendo dar parte das ações como garantia. Nem todo projeto cabe isso, tá? Então, assim, a sua pergunta é muito boa, porque temos que enxergar que, dependendo do projeto, você terá que ter garantias adicionais nele. Então, assim, o melhor modelo de operação será definido no estudo de estruturação do projeto. Uma vez que você estuda ele e você consegue consolidar a estrutura de capital da empresa que está tomadora do recurso, a estrutura de garantias do projeto e o próprio projeto, você ali consegue definir qual o melhor caminho. Óbvio que essas 3 modalidades que eu te falei, cada uma, Rodrigo, tem um procedimento diferente, mas basicamente elas se alinham aonde? Elas se alinham em criar
geralmente um blind teaser, né? Ou seja, um teaser cego, levar isso para uma oferta inicial, uma vez que essa oferta inicial tem aderência, isso geralmente é feito pelo advisor, né? Que faz toda essa operação financeira. Então, uma vez que ele tem essa aderência, aí se constrói toda a parte jurídica, a parte da estrutura de emissão de título de dívida ou custódia de recebíveis. Então, o procedimento ele basicamente é emissão de um teaser, identificação dos lenders e o processo de negociação, que aí, obviamente, vai culminar em processos de custódia ou alienação ou cessão de cotas. Basicamente, é dessa maneira que o processo, em todos esses três tipos, se iniciam, né? Sim, são comuns a eles, então. São comuns. Tá sendo uma pergunta recorrente aqui, Luciano, é importante a gente já responder, que é a questão do investimento, né? Qual é o custo dessas operações, se existe uma forma já de saber antecipadamente quanto é o investimento para que seja elegível a um aporte de capital internacional. O Max Rezende também fez essa pergunta aí no nosso chat, né? Agradeço exatamente a pergunta do Max também. Assim, o custo para estruturar uma operação, ele está muito ligado, Rodrigo, ao valor desse, vamos dizer, desse empreendimento, né? Eu não costumo atribuir valor, $50 mil, $100 mil, eu não gosto de trabalhar assim. Eu prefiro atrelar um número. Vamos imaginar o seguinte, para você estruturar um projeto de $20 milhões, você pode acabar investindo no processo de estruturação, Rodrigo, em torno de 0,1% a 1%. Pode ser maior que 1%? Pode. Se o ticket do projeto for muito baixo, pode passar de 1%. Mas, geralmente, ali de 0,1% a 1%. Então, basicamente, é esse o investimento que o empreendedor, o empresário, fará para estruturar a sua operação. Onde eu vejo uma grande vantagem, Rodrigo? Eu conheço vários empresários que, num projeto de 100 milhões, botaram 20, 30 e pararam com o projeto, né? Outros projetos de 500 botaram 50 e não tem o dinheiro para o resto. Então, eu sempre digo assim, é muito mais fácil você investir de 0,1% a 1% num projeto, num project finance, greenfield ou brownfield, e ter 100% do dinheiro do que botar o seu dinheiro ali e contar com o risco de pegar mais dinheiro no mercado e não acontecer. Então, eu, ao longo de 8 anos, eu vi dezenas de projetos desaparecerem porque o empreendedor começou a investir do próprio bolso ou através de um equity funding e acabou o dinheiro. Então, eu inclusive, estava numa conversa hoje com 4 advogados e eu falei isso para eles. O melhor caminho para um empresário não errar, ele quer fazer um projeto, uma modernização, ampliação, uma implantação, ele estrutura o capital e busca 100% do capital, põe no bolso e começa a fazer quando tiver 100% no bolso. Usar o capital do empresário é muito caro, é melhor estruturar e adquirir. Então, fica aí mais ou menos uma métrica. Sim, não tem como precisar antecipadamente, né? Não tem como precisar, e eu posso te dizer que isso varia muito de momento a momento, tá? Então, mas geralmente de 0,1% a 1%, fatalmente vai ser necessário investir no processo de estruturação. Com certeza. Tem uma pergunta aqui Erlon Paz. Pode ser interessante, voltando um pouquinho à nossa resposta anterior, como é que se pode estruturar um projeto greenfield na área de serviços? Ela tem alguma diferença em relação à área industrial? Não, basicamente não tem diferença, né? Você, obviamente, como a área de serviço, a maioria dos contratos, eles não são os modelos take or pay, né? Que é aquele modelo que te garante uma quantidade mínima, independente do fornecimento. Então, a empresa que vai estruturar um projeto de crescimento de uma empresa de serviço, seja ela médico, seja ele de limpeza ou o que for, ele vai precisar constituir um lastro de garantias, que aí é um assunto que a gente pode tratar, a estruturação da garantia, e colocar isso como colateral do projeto. Então, não muda muito, né, de serviços ou produtos, no frigir dos ovos você vai ter que ter também algum tipo de lastro para colocar como colateral. O procedimento não muda, não. Tem uma pergunta aqui
Tem uma pergunta aqui que eu queria falar. Na verdade, perguntaram no momento de pandemia, o investidor tem apetite para assumir risco, né? Sim. Então, assim, ali não identificou quem fez essa pergunta, Rodrigo, mas entenda uma coisa: todos os É o investidores, Nilo. eles, Uhum. Nilo, né? Obrigado, viu, Nilo? Todos os investidores têm apetite de risco, ainda mais quando eles vão ganhar um valor melhor. E é por isso que nós temos que entender que a química, boas margens no Brasil, com baixas taxas de juros reais internacionais, é a química poderosa. Porque, vamos entender, você hoje emitiu uma debênture, vamos imaginar um projeto imobiliário, você vai fazer um loteamento com casa e tudo. Você vai emitir uma debênture disso, você não vai poder pagar mais do que IPCA mais 9%. Você não vai conseguir pagar mais do que isso. Um investidor que vai comprar essa debênture de você, ele vai analisar esse risco versus o risco de pôr numa empresa sólida, como XP, Itaú, Bradesco, para render o dinheiro dele. E aí, obviamente, na maioria das vezes, o empreendedor perde essa corrida, ou seja, ele não consegue captar. Então, o que eu digo é o seguinte: lá fora, as taxas de juros reais variam em torno de 1 a 3%. Então, se você vai lá fora e oferta 5, 6, que para nós é um bom negócio, 5% é um ótimo negócio, tem chuva de dinheiro para colocar. Então, na verdade, assim, o risco lá fora, eles entendem, eu tenho que ganhar mais, mas o mínimo aqui nosso, 6%, já é uma ótima taxa para quem vive ganhando 1% ao ano. Então, assim, tem apetite. Hoje eu posso te dizer que nós temos US$ 1 bilhão disponível para investir em projetos aqui no Brasil. Então, tem apetite. Gostaria aqui só de te responder também, Luciano, se tu puder também contribuir, para o Hélio Moreira. Ele pergunta ali se projetos da agroindústria, né, são inseridos. Isso no início, né, da nossa live, tu comentaste aqui sobre, apesar deste momento controverso que nós estamos vivendo, este é, inclusive, uma grande característica do país para ser realmente um potencial ponto de investimento, né, no agronegócio, né? Então, sim, né? Digamos, não só está inserido, como é um dos principais focos, né? O agronegócio foi o único segmento que cresceu nesse momento de pandemia, aqui no Brasil, né? Então, em todo o projeto de agronegócio, ele é muito bem visto. Só que, obviamente, projetos de agronegócio, principalmente de empresas médias e grandes, né? Eles passam, muitas vezes, por uma, vamos dizer assim, por uma necessidade de se adequar para captar internacionalmente. Então, eu digo que, com certeza, se uma empresa estruturar um projeto de um frigorífico, um projeto de etanol de milho, um projeto de armazenagem, que é silagem, ou beneficiamento, né, na verdade, fábricas de óleo, ou seja o que for, ligado ao agro, com certeza o financiamento internacional é garantido. Tem recursos para isso. Queria também só colocar aqui, teve o Carlos Avena, em dólar, e logicamente será convertido no pagamento desse aprovado tempo financeiro será pago em dólares. O Carlos Avena fez uma pergunta sobre o câmbio, né? Ele perguntou sobre o câmbio. Bom, o câmbio nosso, né? Nosso câmbio aqui, ele faz muita frente, meus caros amigos que estamos aqui na live, quando você não tem uma conta corrente em dólar e euro. Quando você tem uma conta corrente em dólar e euro, você pode usar o câmbio a seu favor. Mas, deixando isso de lado, quando você faz um Project Finance, quando você faz uma rodada de captação para um Greenfield ou Brownfield, você pode optar na origem do processo por um hedge cambial. Então, você pode atrelar isso a um contrato de hedge cambial anual, né? Todo mundo sabe que os contratos são anuais, e fazer essa proteção cambial. Nós sabemos que agora, por causa da pandemia, o dólar, né, quase chegou a 6. Historicamente, o dólar nunca tinha chegado a este patamar, e foi por causa da pandemia. Agora o dólar está caindo. Há previsões do dólar chegar em dezembro a 4,20, né? E o dólar aí está 5,12, 5,13. Eu acredito que o dólar vai arrefecer. Mas, respondendo, sim, o risco cambial ele pode ser mitigado por um contrato específico disso, ou o cliente utilizar um princípio de câmbio dinâmico, né? Movimentando o recurso de acordo com os ciclos de investimento e desinvestimento de uma conta em real para euro, dólar e vice-versa.
À Então, vontade, neste pode continuar. momento, tem aqui uma pergunta aqui do meu WhatsApp, também está sendo, existe algum risco da empresa perder o investimento feito na estruturação? É uma boa pergunta isso daí. Perguntam muito, né, para nós, né? Questionam muito sobre quando uma empresa investe no processo de estruturação financeira, se ela tem risco de perder. Olha, o que eu posso dizer, Rodrigo, é assim, risco temos para tudo, né? Eu geralmente, eu sempre comparo as coisas, eu uso uma analogia, né? Então, eu tenho uma filha de 1 ano e 4 meses, então assim, todo mundo que vai ter uma filha, até como um projeto, né? Um filho, uma filha, ele passa por um processo de gestação até nascer e, obviamente, então, assim, mas se você fizer tudo dentro da lógica, tiver um bom médico, tiver um processo assistido, né, um pré-natal, tudo isso, a chance de seu filho nascer saudável é muito grande, né? Então, se você errar e tiver algum tipo de problema durante a gestação dele, consumir álcool, sei lá, fumo, essas coisas assim, você corre o risco de ter esse problema. Um projeto é a mesma coisa. Quando você escolhe o seu agente de estruturação, né, e o seu advisor, que é o que nós fazemos, você tem que ter muita certeza no que você está escolhendo e seguir com esse profissional durante todo o caminho. Por quê? Eu tenho certeza, Rodrigo, que se o projeto for estruturado por uma empresa, né, como nós ou outras que tem no Brasil, não somos o único, né, e for uma empresa que domine, conheça o assunto, tenha o fundo do outro lado predisposto a isso, o risco é praticamente zero, tá? Porque todo o processo de aporte de capital ele pode ser ajustado. Então, você pode começar por um caminho, se tiver um problema, você pode migrar para outro. Então, o investimento que o cliente faz na estruturação, ele não perde, tá bom? Ele não perde, ele vai sempre encontrar um bom caminho, porque uma equipe bem treinada, né, como temos, ela sempre vai encontrar um caminho viável. Tem uma pergunta aqui do Carlos Avena, sobre a apresentação de todas as garantias possíveis de valor até 5 milhões de dólares. Existe a possibilidade de ser aprovado? Isso depende, né, Luciano, bastante É, do desenvolvimento da estruturação, né? muitas vezes, Carlos Avena, não é o nome dele, não é isso? Isso. Uhum. Então, Carlos, olha só, o que acontece é que, dependendo do tamanho do teu projeto, se você tem um projeto de 200 milhões de dólares ou de 5 milhões de dólares, você pode fazer ele em etapa, né? O que a gente sempre recomenda, inclusive na área de real estate, né? Eu sempre digo assim, muitas vezes é mais fácil você captar um empréstimo internacional, começar a implantação e depois fazer uma emissão de bonds ou corporate finance, do que você, às vezes, tentar direto entrar nisso, porque cada modelo de operação, Rodrigo, ele tem um custo específico. Então, dependendo vamos dizer assim, dependendo da estrutura financeira do empreendedor e da empresa, né, do empresário e da empresa, ele pode fazer isso faseado. Então, se falar, pô, Luciano, um projeto de 5 milhões de dólares tem viabilidade para aporte? Tem, lógico que tem viabilidade de aporte. Mas, quando a gente fala em project finance, isso é sempre acima, no mínimo, de 10 milhões de dólares, 10 milhões de dólares para cima. Então, há soluções, sim, para projetos menores, mas não nesse modelo de project finance, né? No modelo de empréstimo. Deixa eu aproveitar aqui, Luciano, apesar de ter comentado no início, aproveitando, já que ele falou em garantia, né? Como é que se desenvolve a estruturação das garantias, né, para os projetos Green, Brownfield? Quais são os passos do processo de elegibilidade da empresa para o aporte? Tá. A estruturação é assim, no Brasil existe uma ferramenta, no Brasil não, desculpa, no mundo existe uma ferramenta muito importante chamada Standby Letter of Credit, a famosa SBLC, que muita gente viu por aí, todo, né, costuma comentar, mas pouca gente de fato operou com isso, né? Então, assim, a estruturação de garantia, ela tem, hoje a gente trabalha ferrenhamente, né, para desenvolver um modelo onde os projetos Greenfield e Brownfield tenham como colateral uma stand-by. Então, muitos clientes, às vezes, tentam erguer o seu projeto, Rodrigo, fazendo lastro em recebível ou garantia real. Mas a estruturação da garantia, ela visa estudar o melhor caminho para empacotar os ativos e tornar isso um lastro aceitável. É muito importante que se defina. Lastro é aquilo que eu dou para constituir a garantia. Garantia é aquilo que é aceito, tá bom? Aquilo que é aceito. Então, na hora de constituir o lastro, eu posso ter
recebíveis futuros a performar, eu posso ter imóveis, eu posso ter, por exemplo, algum tipo de ativo financeiro, digamos que eu tenho títulos de dívida, eu tenho algum tipo de ativo que tenha valor, eu posso empacotar tudo isso e transformar isso numa stand-by que facilitaria. Então, a estruturação de garantia ela é isso, é unir os lastros, unir as sinergias dos lastros para criar uma garantia válida ao processo. Você falou sobre o quê? Sobre a elegibilidade, é isso? Uhum. Então, na verdade, elegibilidade tem uma coisa muito interessante. Eu até gostaria de colocar uma coisa assim. Qualquer empreendedor, empresário que esteja nesse momento nos ouvindo, é importante que ele preste atenção nisso. Muita gente começa a trabalhar no projeto pondo dinheiro sem fazer o estudo de viabilidade técnica e econômica, um project finance, um project finance, um business plan, um legal opinion, uma análise de risco. Não é recomendável, sabe? Eu cansei de ver projetos começando sem nenhum tipo de estudo, sem nenhum tipo de balizamento. Então, assim, no processo de elegibilidade, eu te diria que, primeiro, antes de pôr o dinheiro para trabalhar, primeiro, criar um estudo de viabilidade técnica e econômica, um estudo bom. Segundo, como eu te falei, levar esse estudo de viabilidade técnica e econômica para uma modelagem de aporte. Tem eco, tem conexão, dá para aportar dinheiro? Dá. Aí sim começa o desenvolvimento do projeto. É importante que nós estamos trabalhando hoje numa estruturação de um clube de futebol. Não posso falar o nome do clube aqui, mas é um projeto de um retrofit, né? Tipo, toda uma reforma de um estádio de futebol grande. Quando a gente começou esse trabalho, nos foi apresentado um modelo de projeto que, dentro do nosso contexto, obviamente, foi viável, e agora o time está desenvolvendo o projeto final. Posso te dizer que, só para você ter uma ideia, né, o projeto final já passa de 250 páginas, né, com todo o material, análise de risco, governança, tudo que você pode imaginar, timeline jurídico, né, ou seja, a linha do tempo jurídico do negócio, tudo que você pode imaginar tem dentro desse plano. Então, é bom a gente separar isso, sabe, Rodrigo? O que é um processo de estruturação internacional e o que é uma apresentação. Uma apresentação é uma coisa, quando você vai buscar dinheiro, você tem que fazer de ponta a ponta tudo o que é preciso no Project Finance, entendeu? Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver vai aqui. Muito além de business plan, né? Muito além, entendeu? O Jadson Magalhães perguntou: o custo de 5 a 6% aplicam também a projetos de 5 milhões de dólares ou taxas são maiores? Bom, o Jadson, obrigado pela pergunta. Sim, Jadson, taxas a gente tem hoje de 3,5% a 8% ao ano, juros simples. Pode ser menor que 3,5% e também pode ser maior que 8%, né? Na verdade, essas taxas se aplicam a tudo, depende muito do perfil do cliente. Você pode utilizar uma estrutura de garantia com maior performance e captar um dinheiro a menor que 5%. Vai depender muito da estrutura da empresa, mas sim, é possível. É uma pergunta aqui, Luciano, também, eu não identificado. Né? Uma empresa que tenha contratos de venda para o governo, esses contratos podem servir como garantia para um projeto dessa modalidade? Eu vou te dizer assim, já vamos falar esse termo, é alienação fiduciária de contrato, né? Como a gente fala aí. Se for com o governo ou iniciativa privada, tanto faz, vai precisar do aval do governo ou da empresa que tem o contrato com a outra, né? Para poder utilizar ele. Porque quando você faz uma alienação fiduciária do contrato, você precisa do aval vamos dizer assim, do tomador do serviço, do tomador daquele produto ou serviço que vai gerar o crédito como avalista da operação. Então, assim, dependendo de quem é o contratante, esse aval, se é o Banco do Brasil, se é uma empresa, né, uma estatal, muito bem, uma Caixa Econômica Federal, uma Vale, né, que é uma empresa mista, uma Sabesp. Então, assim, essas empresas têm uma grande facilidade de você estruturar contrato como lastro de garantia. Agora, nem todo contrato ele funciona como lastro, principalmente quando o contrato ele é um contrato sob demanda. Então, assim, o cara
contrata ou compra aquilo que for necessário. Esses contratos são fracos. Precisa ter contrato com demanda mínima contratada ou aval do tomador do produto. Entendi. Tem uma pergunta aqui do Carlos também, Carlos Aveda. Ele fala sobre um projeto dele em Salvador, onde já deu início, né? Que acho que, né, consegue ler aqui, acreditamos que até 5 milhões de dólares ele pode ser totalmente executado. Existe alguma possibilidade, como falamos em Greenfield? Sim, né? Sim, sim, é possível. É possível você... nós estamos trabalhando hoje num projeto de um produtor rural, que é um projeto de 5 milhões de dólares, é um projeto Greenfield, entendeu? É possível. Fizemos uma estruturação de garantia para ele, né? Conseguimos aí com a nossa equipe trazer uma garantia aceita pelo fundo e conseguimos uma linha de crédito de 5 milhões de dólares. Então é possível, sim. É possível, mesmo com 5 milhões de dólares, fazer um Greenfield. Okay. Tem uma pergunta aqui do Max. Lembrando que o ideal seria de 20 milhões de dólares para cima, né? Mas sim, pode ser de 5. Uma pergunta também sobre prazo, né? Que também é uma pergunta bem recorrente. Com frequência nos perguntam qual é o time, né, entre começar a operação e a entrada do recurso. Então, depois de feita a análise de elegibilidade, a estruturação de garantia, toda aquela parte documental, que isso varia de caso a caso, não tem como falar. Temos projetos que demoram 30 dias, tem projetos que demoram 6 meses, né? Para o cliente poder estruturar ele. Cada caso é um caso. Mas uma vez que seja feita a contratação da estruturação financeira, ou seja, toda a parte já técnica, de estudo, tudo pronto, dali para frente podemos falar entre 45 a 60 dias bancários, tá? Bancários, que vão dar quase 3 meses corrido, tá bom? Cada mês de 22 dias, então vamos colocar aí mais ou menos 3 meses. Bom, período de carência, meses, né? Em período de carência aplicado, essa também existe um estudo, quando foi feita a estruturação, para se definir qual é o período de carência, né? Está perguntando ali o Erlon. Então, Erlon, olha só, a carência ela vai muito de encontro à tua necessidade do teu projeto, né? Geralmente um lender, um financiador, ele não vai te dar uma carência maior do que aquilo que tu precisa para pôr o projeto de pé. Então, apesar de hoje nós termos linhas que podem chegar até 8 anos de carência, 8 anos, né? 10 anos de carência, mas isso daí é uma prerrogativa da tua necessidade. Então, quando você coloca a tua necessidade ali num Project Finance, Greenfield ou Brownfield, geralmente o lender vai trabalhar, o fundo, né, vai trabalhar com base na carência que você pediu. Mas hoje, posso te dizer que podemos chegar de 3 a 10 anos de carência. Carência, lembrando, Rodrigo e Erlon, que carência é apenas do capital principal, tá? Os juros tem que pagar, tá bom? Se os juros for de 3%, 5%, 7% ao ano, os juros é pago nesse período. Okay. Tem uma questão, Luciano, que eu gostaria que tu respondesse para nós. Se é possível as empresas que possuem projetos Greenfield ou Brownfield, mas que os projetos talvez não contemplem os requisitos mínimos, assim, duas ou mais empresas podem se juntar para cumprir esses requisitos, como faturamento, como valor pedido, como garantias. É possível? Sim, é possível. Inclusive, Rodrigo, eu já recomendei isso, a gente já até conversou sobre isso no passado, eu e você. Eu sempre recomendo que se o cliente não consegue fazer sozinho, então que ele faça um pool de empresários e crie um projeto e faça esse investimento da estruturação num grupo. Vamos dar um exemplo prático, né? Digamos que eu, você e mais um, né? Eu, você e o Ivaldo, por exemplo, vamos fazer um projeto de um galpão logístico. Esse galpão logístico ele está avaliado aí, vamos imaginar que a gente tem a área e tudo, ele está avaliado no investimento de 50 milhões de reais, mais ou menos 10 milhões de dólares. É óbvio que é mais fácil cotizar essa despesa de estruturação entre 3, tá? E erguer uma empresa a partir dessa estruturação. Geralmente, nós sempre começamos projeto pela estruturação internacional, ou seja, criando um veículo internacional que será o captador desse recurso. E uma vez que esse veículo internacional
está no processo de captação. Nós criamos a SPE no Brasil, ou uma SPE, ou uma SA de capital fechado, e aí a empresa lá fora capta o recurso, com base no projeto que a gente fez, e manda para essa empresa no Brasil. Então, muita gente me pergunta, Luciano, eu começo abrindo a empresa no Brasil ou começo abrindo a empresa lá fora? Eu falo, começa primeiro encontrando o teu estruturador e teu advisor para captar dinheiro. Uma vez que você tem o estruturador e o advisor, ele vai cuidar de criar essa empresa. A partir dela, você pode criar as outras. Então, é muito importante que quando você vai fazer a estruturação internacional, você vai ter uma célula, ou uma LLC, ou uma Corp. Essa empresa é que vai criar a empresa no Brasil, ou pelo menos é o que vai investir no projeto no Brasil, tomando o recurso lá fora. Então, eu acredito que quem tem empresa usa o que tem. Quem não tem ainda, espera, faz o estudo de estruturação e depois toma essa decisão dentro do aporte de capital. Então, é possível, viu, Rodrigo? É possível unir as empresas e fazer uma única empresa e essa empresa fazer a captação. O Hélio Moreira perguntou, o fundo investe 100% no projeto ou o empreendedor tem que ter alguma contrapartida financeira? Essa pergunta do Hélio é muito importante, viu, para todos que estão nos ouvindo agora e os que ouvirão depois, através do canal do YouTube lá. Aqui no Brasil, quando você vai fazer projeto, principalmente BNDES, essas coisas, tem contrapartida de 20%, correto? O banco dá 80%, você tem que ter 20% na conta. Essa é a regra básica. Lá fora você consegue 100% sem contrapartida. 100%. Então vamos lá. Estou fazendo uma estruturação de um projeto, de uma usina de etanol de milho, aí eu vou estruturar minhas garantias, por exemplo, numa stand-by, e apresento essa stand-by como colateral. O financiador te dá 100% do recurso, entendeu? Sem a contrapartida de você pôr dinheiro. Então, por isso que eu digo, investir em projetos Green e Brownfield com montantes acima de 10 milhões de dólares é muito melhor estruturar financeiramente e depois começar do que já sair gastando no projeto e se apertar financeiramente. Uma pergunta aqui para mim, Luciano, que acho que é interessante colocar para os participantes, que pergunta se empresas com recuperação judicial, com RJ, podem captar recursos através dessa estruturação, né, de aporte de capital internacional. Nós estamos aqui falando mais da parte de projeto Greenfield e Brownfield, né? Mas eu sei, tem um caso, nós estamos estudando duas empresas que estão em RJ, tá? Duas empresas. Aliás, você até compartilhou hoje que a quantidade de RJ no Brasil subiu, né? Subiu aí acho que 30%, 30%, foi isso? 30%. Então, assim, para nós que trabalhamos nessa área de estruturação de capital internacional, não há motivo de uma empresa entrar em RJ. Aí tu fala, por quê? Porque tem muito capital lá fora. Se ela, antes de entrar, ela fizer um estudo, né, para utilizar seu lastro, suas garantias, o seu projeto de ampliação, ela consegue buscar dinheiro. Então, falando em termos de empréstimo e não de financiamento, tá bom? Empréstimo. Uma empresa em RJ ou reestruturação, menos falida, tá? Falida não tem jeito. Mas em RJ estruturação tem plena capacidade de aportar capital lá fora. Eu quero deixar registrado nessa live, Rodrigo, que muito depende da proatividade e da ambição do empresário. Eu conheci várias empresas, eu não vou dar nome aqui, mas que o empresário tem 100, 200 milhões em patrimônio e está numa RJ. Ele pode muito bem sair da RJ usando esse patrimônio para alavancar o dinheiro lá fora. Porque aqui ele não tem dinheiro, mas lá fora ele tem. Então é perfeitamente possível. Perfeito. Tem uma pergunta aqui, ó. Luciano, nós estamos nos aproximando daqui a pouco no final. Eu gostaria, viu, Rodrigo? Rodrigo? Alô? Sim, estou te ouvindo. Tá me ouvindo? Tá. O Antônio Carlos Rocha, nosso parceiro, perguntou o principal, que seja o capital principal, pode ser pago em parcelas anuais, por exemplo, para o desembolso ficar aderente à produção e o fluxo de caixa. Então, a forma, é importante a gente falar isso em Project Finance, Greenfield ou Brownfield. A liberação do dinheiro, ela pode ser feita em tranche único ou em tranches programados pelo cronograma físico-financeiro. Quem vai dizer sobre isso é muito o teu lastro de garantia.
Então, se você usa garantias reais na soma que precisa, libera 100%. Se você usa uma stand-by, libera 100%. Se você usa recebíveis, mais stock options, que são opções de ações do projeto, né? Aí você, obviamente, não vai ter a liberação 100%, você vai ter a liberação num cronograma. E o repagamento? Repagamento é a mesma coisa. Você pode programar o repagamento trimestral, semestral ou anual. Isso depende, e até mensal, né? Depende muito da tua negociação no procedimento de crédito. Então, ambas são possíveis serem feitas. Ok. Desculpa. Sim, voltamos. Pode continuar, Rodrigo. Teve uma ligação aqui que entrou e eu tive que cancelar. Ok. Como eu estava comentando, nós temos mais 10 minutos, né, de live, né, Luciano? Então, em relação ao tema específico, né, que são os projetos Green e Brownfield, né, para estruturação de aporte de capital internacional, eu gostaria de saber se tu tens mais alguma consideração a fazer, porque eu gostaria de fazer uma pergunta que vai fugir um pouco ao tema específico, mas não da questão da estruturação, né, do aporte de capital internacional. Sim, eu gostaria de fazer basicamente duas considerações, né? Primeiro, nosso trabalho ele tem sido feito em equipe, né? Temos uma equipe grande, onde você, Rodrigo, faz parte da nossa equipe, e o nosso trabalho aqui ele é pura e simplesmente levar o empresário brasileiro, que sou também há 25 anos, a uma visão alternativa de aportar capital no Brasil. Então, tudo que nós estamos fazendo e falando ele é perfeitamente cabível há no mínimo 40 anos, né? Então não é novidade, é uma coisa que existe, uma coisa que é possível, basta termos um pouco a mente aberta e ambição que recurso tem bilhões e bilhões de dólares disponíveis a se aplicar em bons projetos no Brasil. Somos um caminho para isso, não o único, mas somos um caminho. Eu acredito que o empresário brasileiro ele tem que acreditar que sim, ele tem condição de fazer. Basta que ele procure o caminho certo. Então, isso é a primeira visão. A segunda visão que eu gostaria de colocar é sobre a parte do... chegou uma pergunta, tirou meu raciocínio. É sobre a parte da estruturação do projeto, né? Então, assim, é óbvio que estruturar um projeto de etanol de milho, mineração, real estate, agronegócio, ele é uma tarefa bastante complexa, não impossível, complexa. Exigem profissionais que são profissionais específicos dessa área, ou seja, não é qualquer pessoa que pode fazer um business plan padrão internacional. Não é. Não é qualquer pessoa que pode fazer um estudo de viabilidade técnica e econômica modelo internacional. Não é qualquer profissional que pode fazer uma análise de risco, né, num projeto. Então, o que eu digo é, o empreendedor, o empresário tem que procurar profissionais específicos disso, né, e, obviamente, trazê-los para dentro do projeto e erguer esse projeto. Conhecemos boas pessoas, estamos aqui para ajudar, para indicar profissionais que possam colaborar com esse projeto. Porque se gastar o dinheiro errado, vai gastar duas vezes. Vai fazer errado para depois fazer certo. E hoje, graças a Deus, temos muita informação e podemos evitar fazer errado. Então, eram essas duas considerações que eu gostaria de falar. Muito bem, fazer certo uma vez só, né? Exato. Não tem necessidade de fazer novamente, gastar mais. Exato. Tem uma pergunta antes de eu fazer uma consideração no fim do Nilo, né, que um pouco a gente já respondeu durante a live. Ele pergunta se o momento político é favorável para se candidatar a uma operação de aporte de capital internacional. Sim. Boa pergunta do Nilo. Nilo, olha só, eu acompanho política, vamos colocar de 2000 para cá. Antes eu não era muito ligado à política, não, mas de 2000 para cá, ali da saída do Fernando Henrique, a entrada do Lula, eu comecei a acompanhar mais a política e de 2010 para frente eu me aprofundei bastante nisso, né? Eu vou te dizer que, eu vou dizer assim, uma vez perguntaram pro neófito, né? Com que pé eu entro no templo? Com o esquerdo ou com o direito? Eu falei, entra com os dois, né? Então é mais ou menos como eu digo, o momento político do Brasil, pelo menos nesses últimos 20 anos, né? Ele não posso dizer que teve um modelo favorável, né? E nem desfavorável, né? Um momento favorável e desfavorável.
Eu acredito que o momento quem faz somos nós. Só para você ter uma ideia, em maio, mês passado, conseguimos liberar uma operação milionária, né? No meio de uma pandemia onde o crédito está escassíssimo no Brasil, né? Então, ou seja, eu acredito que o momento é nós que fazemos. A política influencia muito, mas ela não é determinante. Se o cliente tiver uma boa equipe de estruturação, um bom advisor, mesmo com as condições não favoráveis, ele consegue estruturar a operação e trazer o recurso. Até porque muita captação dessa não é feita por empresa brasileira. É criado uma estrutura internacional onde o dinheiro vai para lá primeiro para depois vir para cá. Então, muitas vezes, você está captando como uma empresa nativa, americana ou europeia. Então, eu te digo que não afeta muito, não. Não no modelo de captação privado. Ok. Bom, Luciano, tem mais uma pergunta, mas eu gostaria de fazer essa colocação tem a ver com a nossa introdução na live, sobre esse momento diverso, né? Nós estamos falando aqui de empresas com projetos Greenfield ou Brownfield, né, para se candidatarem a um aporte de capital internacional. Mas, eu queria te perguntar, Luciano, porque é importante que os nossos integrantes aqui tenham ciência, se existe... Nós estamos nesse momento adverso, como a gente comentou agora há pouco, do aumento de empresas entrando em RJ, né, essa preocupação de como seguir em frente pós-pandemia. Existem outras modalidades, né, de aporte de capital internacional para empresas que não possuem projetos Greenfield ou Brownfield? Então, é uma boa pergunta, viu? A boa pergunta é o seguinte, existe sim, Rodrigo. Eu estava hoje, inclusive, conversando com algumas pessoas, alguns profissionais, né? Nós estávamos falando sobre projetos de inovação tecnológica, né? E eu falei sobre uma operação que está no nosso book, né? Que é a operação Hardlander, né? Essa operação Hardlander, ela é uma operação muito bacana, porque os fundos que operam nessa modalidade, eles liberam o crédito para o empresário sem olhar a sua atual situação. Então, atual situação significa endividamento e até estado da empresa, né? E também não olha a capacidade de pagamento. Então, eu te digo hoje que quem tem garantia real, ou quem pode acessar a garantia real, tem dinheiro na mão. Então, é uma operação que ela é focada na garantia real, ela é uma operação que é uma introdução do empresário no mercado internacional. E eu digo hoje que grande parte das operações que a gente analisa, o ideal é começar por um hardlander, ou seja, o hardlander ele dá aqueles primeiros milhões de dólares, né, para que o empresário tenha gás de fazer outra operação. Então, é melhor às vezes num projeto de, sei lá, 30 milhões de dólares, muitas vezes, estou dizendo todas, você fazer uma operação de hardlander de 5 milhões de dólares, botar 5 milhões de dólares no bolso e depois alavancar os 25, do que tentar direto ir aos 30. Então, essa operação Hardlander é uma operação fantástica que pode ajudar muito empresário no Brasil, agronegócio, real estate, seja qual for, a sair do zero, ter o seu primeiro milhão de dólares ou de euro para começar a girar a sua máquina. Muito bem. Tá bom? Eu gostaria só de ver se há mais alguma pergunta aqui. Sim, deixa eu ver uma rápida. Nós estamos já no finalmente aqui. Aqui o Hélio Moreira pergunta, para terminar, após a internação dos recursos, a relação do negócio com o todo é feita diretamente entre o fundo e a empresa, ou haverá figura intermediária, como uma escrow ou uma trustee? Não, Hélio. Na verdade, toda operação nossa ela não tem intermediário. É o cliente e o fundo. Por que é feito assim? Tem o intermediário, que eu digo assim, não vai ter ninguém monitorando isso, né? Vai ter, sim, o advisor, que é uma figura devidamente configurada para tratar as operações a nível internacional, porque muitos clientes não têm empresa lá fora, não têm cultura lá fora, e precisa que alguém crie essa estrutura, e, obviamente, essa estrutura depois será administrada pela empresa, pelo seu jurídico, normalmente. Mas todo o tratamento é feito entre o cliente e o fundo. É uma experiência que nós estamos criando no Brasil de empresários brasileiros falar diretamente com fundos internacionais. Isso cria um know-how inovador e abre muitos horizontes. Então, não vai haver intermediário, não vai ter escrow, nada disso. Vai ser uma relação direta. Borrower
tomador com lender, entendeu? Ok. Bom, teve muitas perguntas, né, Luciano, que realmente eu não consegui aqui nesse tempo da live que nós temos para colocar. Mas Só fazer depois, live de 2 horas, né? só Fazer tem que live de ampliar o 2 horas. tempo, né? Mas não tem problema, depois diretamente para eles, no particular aqui, eu respondo, né? Ou Sim, eles sim. aguardam, né? Uma próxima live nossa, né? Vai. Eu quero até deixar um recado para todos que estão nos ouvindo aqui. A Inteligência Comercial criou um canal, Inteligência Comercial ACI, Aporte Capital Internacional. Essa live vai estar lá, né? As lives que eu fiz com outros painelistas já estão lá. E o que nós estamos fazendo, toda a nossa equipe, Rodrigo, é disponibilizando essa informação. Porque hoje eu estava numa conversa com um empresário do Sul e eu falei para ele, o principal mecanismo do nosso trabalho é humanizar a informação, é deixar a informação trafegar, para que as pessoas conheçam, entendam e possa ter um lugar para buscar. Quando eu comecei isso em 2012, eu não tinha esse local, não existia esse local. Hoje existe, nós estamos aqui para isso. Estamos criando conteúdo e dizendo que sim, é possível aportar capital internacional 10, 20, 30, 100, 200 milhões de dólares se você tiver a estruturação adequada. É isso. Bem, muito obrigado. Obrigado a todos, né? Acho que nós chegamos no limite. No limite. Agradeço as respostas. O Hélio está nos cumprimentando aqui pela qualidade das perguntas também foram muito importantes, né, Luciano? Sim, Há um sim. entendimento claro desse procedimento. Então, agradeço as tuas esclarecedoras intervenções. Então, acredito que semana que vem a gente deve ter mais uma live para disponibilizar. Sim, faremos outras lives, inclusive abordando assuntos específicos como investimento no agronegócio, projetos de mineração e outros temas que nós juntos vamos discutir e deixar claro que sim, nós podemos criar uma estrutura e aportar capital internacional. Temos bons profissionais aqui e eles são capazes de executar isso. Óbvio que precisa muito de um vamos dizer, de um profissional internacional, como temos, né, um grande profissional internacional que trabalha conosco, mas tudo parte de uma semente de desejo aqui no Brasil, tá bom? Cabe a nós regar essa semente também, né? Sim, sim. Eu costumo dizer, né, Rodrigo, acreditar que é possível faz a diferença. Então, hoje, o que nós estamos fazendo aqui, juntos, né, era um sonho que eu pensei lá em 2012, e fomos caminhando, muitos erros e acertos, mais acertos do que erros, senão não estaríamos aqui, mas no final vencemos. No final, somos uma alternativa transparente, e temos que colocar isso de maneira bastante tranquila. Queremos que as pessoas entendam isso, perguntem, questionem e façam o processo e sejam financeiramente felizes. Né? Obrigado, Rodrigo. Obrigado Perfeito. pelo seu tempo Obrigado. aí. Tá? Obrigado a todos. Obrigado a todos que estão nos Colocamos à ouvindo também. disposição, né? Isso. Obrigado, Rodrigo. Fique com Deus aí. Obrigado a todos. Saúde para todo mundo. Obrigado.